Caímos aqui o tempo, dessa vez também nem me trollou mesmo lá, e ele cortou bem antes. Vou chamar aqui o Paulo de volta. Pronto. Ok, Caímos, mas voltamos. pois é. Então, aqui fazer até uma última pergunta aqui, a gente fazer um encerramento, né? Sim. Como é que está sendo o contato com o juiz, com a vara lá? Como é que está sendo o contato assim nesse período? Em razão do distanciamento, o atendimento ao público externo, ou seja, aqueles que não são servidores, né, e não são os magistrados, não está acontecendo. Então, isso está acontecendo ou por e-mail ou por telefone. Eu tenho tido, isso é a minha experiência pessoal, eu tenho tido um resultado positivo, certo? É claro que tem um desvio ou outro, às vezes uma demora na resposta de um e-mail, às vezes um telefone que chama não atende e tal, mas, assim, de uma forma geral, tem sido positivo. Inclusive, existe até na estatística do CNJ que houve um avanço com relação à tramitação processual. Assim, então, na verdade, a gente vai saber se essa estatística está relacionada, de fato, um aumento de produtividade ou se é porque os advogados não estão indo e eles têm mais liberdade para fazer o trabalho interno. Então, assim, eu não sei. Na verdade, vai ter que esperar acabar a pandemia e ver a produtividade do ano que vem, certo? Mas eu tenho tido respostas positivas, sabe? A vara responde e o juiz também, eventualmente, sabe? Uhum. Porque o judiciário é um serviço que não pode parar, certo? Assim, é Claro. ininterrupto. Uhum. Então, precisa ter esse contato. E às vezes são questões que você de fato precisa abordar fora do processo. Conversar, explicar, demonstrar, entendeu? Ótimo. Então, vocês viram aqui hoje que essa live com profissionais sucessos do direito deu pano pra manga, né? É muita coisa para se falar, é uma loucura. Cabe até uma outra live aí depois, hein? Então eu Tem queria. uma live pós-pandemia e o cenário jurídico trabalhista pós-pandemia. Porque vai ter novidade aí. Pronto, ótimo aí. Ó. Então ficamos aqui, queria agradecer muito a participação do advogado Paulo Costa. Muito obrigado por aceitar o convite, esclarecer várias dúvidas trabalhistas que o pessoal está tendo aí hoje. E só uma coisinha, uma última pergunta para ti. Diga aí. Com tudo que você já realizou na vida, tudo que você tem conquistado, você se sente um profissional de sucesso? Veja bem, sucesso eu defino como uma tríade, certo? E como é que eu vejo? A qualidade de vida, que é o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal, a concretização de objetivos, né, de desejos e estabilidade financeira. Eu gosto muito e estou muito satisfeito onde estou e como estou, mas eu quero mais. E por que é que eu digo a você que eu quero mais? É porque eu entendo, e isso é um sentimento meu, que quem não deseja mais nada ou não quer mais nada já se aposentou, tá, para a vida, sabe? Então, assim, eu tenho objetivos, eu busco outras coisas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Então, eu me sinto feliz, me sinto realizado profissionalmente, sim. Agora eu estou sempre querendo mais. Isso não é ambição, isso é vontade de viver, sabe? É de querer se desenvolver, querer crescer, querer avançar. É isso que eu quero. E assim, uma dica para quem quer encarar essa carreira, entrar para a advocacia, o que é que você deixa aí? O que, o que, o que Isabela falou é muito importante. Ela disse, por exemplo, que veio do interior, enfrentou dificuldades e tal. O curso de direito é um curso que exige muito da pessoa, certo? Então exige muita leitura, exige muito estudo, exige principalmente saber ler e escrever. E quando eu digo saber ler e escrever, é entender o que você está escrevendo e entender o que a pessoa está dizendo.
Porque isso é o fundamental. Porque reproduzir os entendimentos e reproduzir o que está nos livros é fácil. Mas se comunicar é que é o difícil. Então você se dirige a um juiz através de uma petição, ou se dirige aos desembargadores ou ministros, por exemplo, uma eventual sustentação oral, você precisa dizer o que você quer. As pessoas precisam entender qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito ali. Então, principalmente, quem quer ser advogado, quer atuar nessa área, ou na advocacia privada, ou na advocacia pública, procurador, promotor, enfim, juiz, precisa saber se comunicar. Primeira coisa. E é claro que se aprofundar no estudo, vai perder muitas horas de sono. Eu durmo 5 horas por dia, 5, 6 horas por dia. Porque eu continuo estudando. Então, assim, eu trabalho, mas continuo estudando. Então, assim, essa vida não vai ter fim. Então, a pessoa também tem que se comprometer com ela própria e permanecer. Sabe? Às vezes sem dormir, às vezes tem filho, tem mulher, sabe? Tem um restaurante que às vezes um casal de amigos chama, você tem que recusar por algum motivo. Então, é esforçado. É difícil. Sabe? É sofrido, mas é prazeroso. Então, Sempre um aprimoramento, né? E é para quem Porque gosta. sempre tem um novo decreto aí, a lei que criaram, então você tem que estar estudando várias coisas que vão modificando. A pandemia teve uma profusão de normas em todas as áreas. Então, assim, tá deixando todo mundo doido, assim, no bom sentido, sabe? Então, assim, tá todo mundo tendo que discutir, sabe? Enfim, começar a ter as suas opiniões e esperando casos concretos chegarem nos tribunais para a gente saber o posicionamento das turmas. Então, assim, é uma nova vida que a gente está vivendo, sabe? A gente não sabe como vai ser o pós-pandemia, mas agora, em termos de legislação, especificamente trabalhista, a gente está tendo uma profusão de normas sabe, está em ebulição. O direito está em ebulição nesse período. Mas a gente vai continuar, porque assim, vocês sabiam como exercer num cenário normal que estava passando lá, já tinham estudado sobre isso, sabiam como proceder. Aí veio a pandemia, fez aquele rebuliço todo, né? Deixou todo mundo confuso. E como os tribunais se comportam também, porque assim, tem a lei, tem a doutrina, né? Tem a jurisprudência. Então assim, você pega isso tudo e qual o caminho que eu vou partir, sabe? Que fundamento eu vou usar? E qual é o caso concreto? Tem um precedente? Não tem um precedente? Sabe? Aquela turma decide de que forma? Então a gente não tem. Vai ser tudo muito novo. A questão relacionada a contratos, por exemplo, sabe? As revisões de contratos em razão da perda de rendimentos, né? Redução de salários, enfim, contratos de aluguéis. Isso também está tendo uma grande proliferação de opiniões e discussões, sabe? A gente está num momento de ebulição mesmo, como eu disse. Já havia antes, não tinha, às vezes não é nada certo, como você falou lá. Temos a jurisprudência. Isso vai de acordo também com o entendimento do juiz. Então, isso já tinha isso lá. O juiz vai entender de que forma isso. Podemos utilizar aquele caso que já ocorreu antes lá, através da jurisprudência? Podemos sim, mas depende do entendimento do juiz. E agora, com essa mexida toda, piorou ainda mais, né? E como se tratando de uma medida provisória, ela pode ser convertida em lei ou não. Sabe? Atualmente, ela está na Câmara dos Deputados, vai ter votação lá. Por outro lado, tem ações diretas no STF, que podem perder o objeto se a MP cair. Então, enfim, a gente não está num terreno nebuloso, sabe? É um terreno que a gente não sabe. Então, assim, vão começar a surgir as demandas judiciais agora, os tribunais vão começar a se posicionar, certo? E a gente vai acompanhar. Mas, por enquanto, é tudo muito recente, tudo muito novo. Não tem como dizer como vai ser. Ainda mais que o cenário está mutável, né? A gente não sabe o que está ocorrendo agora, muita gente não entendeu. E provável que ainda não entenda, porque, como está contínua a mudança, né? Quando findar, conseguimos estabilizar essa pandemia toda, acabar, vai ser um cenário novo, um panorama novo, um mundo novo. Nada vai ser como antes. Tudo vai ser diferente. E isso no mundo todo. Isso no mundo todo. E pior no Brasil, que a gente tem uma crise não só econômica, mas política gravíssima. E que pode ter reflexos, inclusive, na tramitação de processo legislativo.
nas casas em Brasília. Então a gente não Uhum. sabe, sabe? Realmente Como só já o está futuro ocorrendo, dirá. né? Várias Hã? divergências políticas lá, e isso daí traz um malefício tremendo para o Brasil. Vários empresários estão deixando até de investir aqui, porque é um cenário de dúvida. Então, isso é um grande problema. É, exatamente. Exatamente. A Câmara de Comércio americana, por exemplo, ela declarou, através do seu representante, que a gente tem uma grande possibilidade, certo? De um reaquecimento da relação Brasil-Estados Unidos e tudo mais, mas a questão política, e especialmente a crise política, a crise entre as instituições, isso é um fator complicador, porque gera insegurança e aumento do risco Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, você vai no mercado, os preços estão lá em cima. Então, assim, de fato, está havendo uma crise econômica associada a uma crise política e uma guerra institucional. E isso não é bom para ninguém. Isso. Não, e aí também o direito do consumidor, mas está de olho, o pessoal do direito do consumidor, porque está desses aumentos. Tem muitos aumentos abusivos aí também. Outro fato, você vê a questão levando para a parte da engenharia, você vê a Petrobras, que rolou aquela crise toda lá, várias refinarias e tudo mais saiu daqui. Não temos mais o Centro de Operações Financeiras da Petrobras, que era aqui na Bahia, né? Vários órgãos estão saindo. Então, para a engenharia como um todo, afinal, está sendo horrível. O petróleo mesmo lá subiu, o petróleo, a gasolina nos postos começou a subir também. E isso realmente vai render, vai dar problema no bolso do cidadão brasileiro, com esse aumento da gasolina nos postos. Então, a relação até de trabalho para engenharia aqui também, que não só a engenharia, como um todo, dificultou. Sim, sim. Você vê que o aumento de desemprego foi tremendo agora aqui. E se perdurar a crise, o desemprego ele vai aumentar. Isso aí é um caminho que não tem, tá? Tem como não acontecer. Não tem como não blindar isso, não tem. De fato, vai haver um prejuízo, sim, tanto para patrão quanto para o empregado, certo? Agora, com relação, voltando à questão legislativa, sim, precisa ter uma flexibilização? Sim, principalmente nesse momento, mas de uma forma que a gente distribua o peso, distribua a carga entre patrão e empregado. Porque assim, o patrão ele precisa da força de trabalho. O empregado precisa de emprego, precisa sustentar, precisa oferir renda. Entendeu? Mas seria interessante e o justo e o correto distribuir essa carga pesada que agora está sendo posta nas costas do empregado. Isso mesmo. Então tá bom, mais uma vez aqui eu agradeço, Paulo, sua participação aqui na live. Eu que agradeço o convite. Muito boa mesmo. Vai estar salvo aí depois no meu perfil e vou salvar depois também lá no perfil oficial do quadro. Meu Pay de Sucesso, Massa, Profissionais de Sucesso. massa, Vai ótimo. estar salvo lá para quem quiser ver depois também, rever a live. Você também mostrar para. Fica salvo para a posteridade, né? Eu gostei muito da Isabela também. Eu não atuo na área penal, mas como a gente falou, eu conheço ela de vista, assim, mas, gostei muito, achei muito boa a conversa de vocês, muito leve. Uhum. O cenário que ela está pisando é menos nebuloso do que o meu, mas eu gostei muito. Gostei muito. Você está de parabéns. E eu estou às Obrigado. ordens, eu estou às ordens, estou às ordens. Uhum. A gente vê aí, vê até outros assuntos também bem interessantes. Vê que o público gosta de saber também. Às vezes tem dúvidas, muitas dúvidas, e não sabe Sim, nem sim, aonde ir para poder sanar essas dúvidas. sim, claro, claro. Entendeu? Então, ficamos por aqui. Amanhã, você também gosta, também ligado à música, violão. Sim, gosto, sim. Pois é. Isabela parte de cantar, você a tocar. Então, temos a live com cantoras líricas, professoras de canto amanhã, que é a Andréa Souza e a Mary Oliveira. Então, vai ser Ótimo. uma live muito boa também, falar com todo esse cenário. A gente tem visto a questão das lives dos cantores por aí, né? Que outros estão sofrendo também a questão do trabalho, porque ele não está tendo mais show, não pode se apresentar e tudo mais. E como é que eles fazem?
Mas está É, sendo bem músicos. a Secretaria de Cultura no governo federal, não sei se já saiu, mas estava se estudando uma forma de auxílio. Então não sei se já não foi, mas de fato, assim, se não tem onde tocar, não tem como ganhar. Né? É. O dono do restaurante do bar não vai ganhar porque não tem um cliente, mas o músico que toca nesse lugar também não vai receber. Né? Então, assim, isso afeta todos, de fato afeta todos. Muito triste as mortes, muito triste. Eu não compartilho da ideia do presidente, por exemplo, de sair liberando todo mundo e todo mundo para a rua e tal, e porque vai morrer mesmo. Também Não não. acho não acho que não é o caso, Uhum. mas precisa haver de fato uma preocupação com a parte econômica, É. sabe? E Não, precisa de um teve. plano, precisa de um plano, precisa de uma ideia. Não precisa largar as pessoas no meio da rua para morrer, não. Mas precisa ter uma ideia, precisa ter um plano, precisa ter uma solução. E o presidente está lá para isso. Então, eu acho que, sabe? Na Bahia, por exemplo, a gente tem um cenário bom. A gente tem o prefeito, por exemplo, aqui em Salvador, e o governador do estado, que, muito embora sejam de partidos distintos e tenham uma visão ideológica diferente, mas se uniram e estão fazendo um belo trabalho. Esse momento é para isso. Não é para bate-boca, nem xingamento, nem, sabe, perseguição política. Porque as pessoas estão morrendo. Uhum. Eles deixaram de lado as vertentes políticas Sim. Não é para momento poder sanar a questão para do povo. não é um momento para discussões partidárias, políticas, não é um momento para celeuma, nem, sabe? É um momento para cooperação. Esse momento exige cooperação. Em todas Isso. as esferas. É, não, e o povo também entender isso, porque não adianta todas as medidas que estão sendo adotadas, que se o povo continuar burlando. Exatamente. E se não pode Exatamente. aglomeração, por que está fazendo festas aí, essas aglomerações todas? O povo parece que não pensa no próximo. Pensa, acha talvez que isso seja uma brincadeira, algo bem passageiro assim. Eu entendo, né, eu penso que isso também é fruto da ignorância, sabe? Da falta de estudo. Porque, assim, da falta de educação. Da educação, eu digo educação no sentido amplo, sabe? Então, assim, a pessoa que não teve acesso a esse tipo de coisa, à educação, cultura, ela só vê o dia de hoje, sabe? Receber um auxílio emergencial e vai tomar uma cerveja, vai dançar um pagode, vai se divertir, não. Que vê uma pessoa, sabe, bandido trocando tiro, então não está se preocupando muito com morte, não, porque convive com isso todos os dias. Então, isso é muito perigoso, certo? Isso é muito perigoso e pode provocar a falência do Estado, sabe? É muito Isso perigoso. é uma questão da ignorância mesmo lá, no sentido de ignorar. Porque Sim, às vezes o pessoal pensa, ignorância é o pobre. Não, porque vemos de ambos, não existe isso. Tanto o pessoal que tem muito dinheiro fazendo besteira, quanto outros que também não têm a mesma coisa. Né? Isso não existe classe social para a parte da ignorância. não, é ignorância, porque você pode ter dinheiro e não ter cultura. Isso. Você pode ter dinheiro e não conhecer, sabe? Não ter conhecimentos básicos, sabe? Não ter empatia, tá? Não saber se relacionar, é complicado, entendeu? Bem E complicado mesmo. aí independe de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Aí dinheiro é outra coisa, sabe? É. Tu falou sobre a questão dos músicos, do apoio. O governo fez abril, não lembro qual foi o site, já fechou, para ter um cadastro de músicos. Eles iam se cadastrar e estavam discutindo sobre esse auxílio para dar para eles, justamente por isso, da situação que estão passando. Muitos músicos também estão passando muita necessidade, que tocavam às vezes em barzinhos e não estão podendo agora por causa dessa medida de distanciamento. Aí adotaram isso. Não sei como é que está sendo ainda agora. Ia sair, mas aí tem que regulamentar, viabilizar, fazer chegar a verba ao profissional, entendeu? Isso. Aqui, a Para Beatriz que não está se. falando aqui, falta de educação doméstica. Muita gente correndo na orla e praia. Classe média e alta. Isso mesmo, que nós temos Pois é, visto não muito. depende de dinheiro, não depende de dinheiro, É. não. Né? A pessoa Não, não está esse se mas veio. importando. A Não se doença veio aí importa. porque muita gente, a gente vê assim a questão, a classe social, racial, questão do sexologia e tudo mais. Você vê isso. Atinge a todo mundo da mesma maneira. Problema do indivíduo. Problema do indivíduo. Tem aquele que não liga mesmo, não está ligando nem para a própria vida. Não liga para o Uhum. outro, não, tá? É falta de empatia. Então, infelizmente. E os governantes,
não podem servir também de babá, não pode pegar a pessoa. Então, Isso. que é possível fazer é fazer restrições em ruas, toque de recolher, etc. e tal, mas não tem como pegar. Você, numa cidade como Salvador, por exemplo, que é onde a gente mora, você vai nesses bairros mais distantes e tal, é som, é música, é festa. Aí você vai pra orla, tem um sujeito correndo, tem uma mulher lidando com um cachorro, sabe? Tem pessoas que não estão nem aí. Aí vai fazer o Depende quê? do A culpa é do indivíduo. governador, do prefeito? Não é. Não tem como pegar a pessoa pelo pescoço e jogar dentro de casa. Tem que fazer o quê? A guarda municipal, a polícia militar, olha, meu amigo, não pode, a prata é fechada, olha, meu amigo, não pode o som. Entendeu? É um Isso. trabalho de conscientização, é um trabalho muito difícil, que inclusive esse ano é um ano eleitoral, está se estudando, tem duas propostas de emenda constitucional para se fazer o adiamento das eleições. E, assim, então, nesse momento aqui, já começaria a pré-campanha. Então você está tendo não está se discutindo isso, né? Salvo o presidente, que não tem aqueles arrobos, mas nem ele próprio está discutindo isso. Sabe? Quem são os candidatos? Todo mundo sabe quem são os pré-candidatos, mas aqueles que a população geral, a população, né, não conhece, vão ficar esquecidos. Sabe? Então, e A agora questão é seria o consciência momento mesmo. disso. A conscienciologia, o pessoal precisa estudar isso. Conscienciologia. É consciência É, mesmo, o povo, ó, tá nem aí pra nada. exatamente. É o Gabritos, que infelizmente a gente não tem um pensamento de coletividade. É exatamente. Falta de empatia, a pessoa não sabe. É isso mesmo. É. Deixa eu ver. Beatriz Amorim falou aqui que dá vontade de mandar se não Ó, temos de Bia aí. responsabilidade. Quem for pego na rua, assumir a responsabilidade e abrir mão de leito e respirador de pegar o vírus. Se pegar o vírus. Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive, dizendo isso. Eu não sei se seria viável essa proposta, mas que seria uma boa solução se Não, tivesse chegamos a pensar viabilidade, nisso, mas a seria. questão aí chega da humanidade, porque aí a gente realmente estamos preocupados, as pessoas estão botando a gente em risco, mas é a questão seria de humanidade. Nós estaremos desejando praticamente, às vezes, um mal para a pessoa, entendeu? Então isso talvez não fosse viável, mas tentar conscientizar a pessoa. Porque isso daí a gente está Exatamente. arcando com, dizer assim, tá bom, vamos dar um termo a pessoa que você se assume o risco. Mas a gente sabe que a pessoa vai acabar fazendo besteira por ignorar a situação. E estamos, acho que, ao mesmo tempo, colocando essa pessoa em risco. Não só ela. Aí você pode não saber que tem. É, É uma roleta russa. Então, é uma falta de cuidado com o outro, essa é a verdade. É uma falta de cuidado com o outro. isso. Porque eu Aham, com evito sair de certeza. casa, por quê? Não é por mim. Eu não estou sentindo nada. Mas eu evito sair de casa, por quê? Por causa do outro. Sabe? Eu Né? posso estar assintomático. Então eu saio com minha máscara, sabe? Vou ali no mercado e volto, sabe? A Beatriz falou aqui que não é desejar o mal, é ela assumir o risco. É isso, ela vai É, assumir o risco, mas às certo. vezes ela não tem essa consciência. Então é melhor até, É. realmente, isso poderia, realmente, a gente pensa muito isso, a gente assinar realmente lá, então, algo punitivo. Mas tentemos primeiro algo mesmo para poder conscientizar antes da punição. Realmente a E tem punição, no último questões, caso, é quando dói no bolso, é que a pessoa realmente para pensar, né? agora tem questões complicadas, por exemplo, existe uma proposta, eu não lembro quem foi agora, o deputado federal, mas assim, de flexibilizar o uso de máscara para autistas. É muito complicado, por exemplo, você colocar uma máscara no autista, dependendo do nível de autismo dele, enfim. É Isso. complicado. Então, assim, você vai pra rua, vai precisar sair de repente, levar um médico, ou não pode. Você tem que sair de casa e não pode deixar com ninguém, porque não tem ninguém com quem deixar. Aí ele vai botar uma máscara, sabe? É complicado, é difícil, é difícil. Essa questão tem muitas nuances. Não é fácil você decidir algo assim. É, Tem muitas nuances, então, muito questionamento tem que ser feito antes. É bem complicado exatamente. mesmo. Ó, minha mãe É ali, isso um aí, beijo pra minha Paulo. mãe ali. Aí, beijo, tia Liana. Bia também, Bia, um abraço. Então, muito obrigado a todos que ficaram assistindo aqui a live. Muitos desde o início, outros entraram depois também. Vai estar salva aqui no meu perfil e depois no perfil oficial do quadro, que é o Profissional de Sucesso, é p_de_sucesso. Vou deixar salvo lá depois também para quem quiser assistir depois. Mas logo que terminar aqui, já estou salvando.
e baixando aqui no meu. Tá certo, meu amigo. Um abraço. Então, um grande abraço. Obrigado pelo convite e tô às ordens. Um eventual convite para tratar, inclusive, do cenário pós-pandemia, pode contar comigo. Com certeza. Vamos Um aí, abraço. pensando, analisando isso aí direitinho. Tá bom. Grande abraço aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.